A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, como vocês estão? Espero que esteja bem na santa paz do Senhor, né? Aleluia, tá um pouco, deixa eu só arrumar aqui, né? Queridos, aleluia, né? Estamos há alguns dias sem fazer vídeo, né? Nós estamos com, aleluia, né? Aleluia, a dificuldade, a necessidade tem batido na porta, né? Mas alegria, né, de Jesus, eu creio que tem resposta de Deus chegando. Há dias que eu estou querendo ministrar uma passagem sobre Gideões e nós vamos trabalhar Gideões hoje, né? Estamos nas Nações Norte, né? Olha aqui, vamos ver pela... Estamos nas Nações Norte, né? E Deus é fiel, né? Hoje nós vamos pegar uma mensagem, faz dias que a gente quer falar, né? Aleluia, né? Sobre Gideões, né? A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, como vocês estão? Espero que esteja bem na santa paz do Senhor. Nós vamos estar trabalhando uma mensagem que faz uma semana, né? Uma semana que o Senhor tem tocado meu coração, mas devido à correria, às dificuldades, né? Devido eu ter andado, até confesso para os irmãos que eu estou há dias sem gravar vídeo, estou me esforçando, né? Mas tenho andado com o coração um pouco angustiado, porque nós estamos com o processo de não tirar a igreja, né? E devido às necessidades, às dificuldades, mas o Senhor tem, e eu gostaria que você acompanhasse essa mensagem inteira, né? Inteira, porque Jesus quer falar contigo, Jesus quer falar comigo, Jesus quer fazer uma obra, né? Já comecei a gravar, já é a terceira vez que eu começo a gravar essa mensagem. Para ela não ficar muito extensa, vamos embora lá, né? Vamos, aleluia, né? Vamos para a mensagem, né? Vamos para a mensagem, porque quando é interessante para nós, quando a gente vê uma oportunidade, a gente se agarra, a gente pega, né? Mesmo que você esteja oprimido, humilhado, desprezado, apontado, rejeitado, esquecido, mas olha para Jesus. Vamos para Juízes capítulo 6, a servidão sobre os medianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos, e, prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles, subiam e punham-se contra eles em campo e destruía a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento, porque subiam com seu gado em tendas e vinha como gafanhoto em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu-se muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todo quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vós disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Aí vem o versículo 11, no capítulo 6, um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, em Biazitra, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é convosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu,
como que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto te hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça a teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo, falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente. E eu ponha perante ti, e disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma êfa de farinha. A carne pôs num alçafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até que debaixo do carvalho lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até os dias de hoje está em Orfa dos Abiesitras, né? Aleluia, né? Aleluia, né? E eu vou pular agora porque, aleluia, né? É uma passagem um pouco extensa. Eu vou pular para o capítulo 6, o versículo 36. E disse Gideão a Deus: se há de livrar a Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e o orvalho estiver somente no velo, a secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque a outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com velo. Rogo-te que só no velo haja secura, em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. O capítulo 7 de Gideão com 300 homens vence os medianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo, e com ele acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que tinha no arraial dos nos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré do vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu te dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo faz-os descer as águas, e ali tu provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer ao povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas como a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também é todo aquele que se abaixar de joelho e beber. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, nem darei aos medianitas na tua mão, e pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e as enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo o vale, né? O 12 diz assim: os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhoto em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. O versículo 13 diz: chegando, pois, Gideão, eis que estava com
contando um sonho ao seu companheiro, um sonho. E dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e a transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todos este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado no arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzina e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhe: olhai para mim, fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, e então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. E chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo já se posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram o cântaro que tinha nas suas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e as suas mãos direita as buzinas, que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá até Bet-sita, até os limites de Abel-meole, acima de Tabate. E então os homens de Israel, de Naphtali e os de Aser e de toda Manassés foram convocados a perseguir os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhe as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara e o Jordão. Aleluia. Aqui mostra uma passagem que é tremenda. E eu gostaria que você ouvisse toda essa mensagem até o fim, porque a situação está bem travada, estamos vivendo, como estava Gideão, angustiado, triste, abatido, desanimado, o adversário afrontando. O adversário era muito grande, que ele olhava de cima assim, tampava lá embaixo o vale. E eu quero falar contigo, o tempo é estreito. Essa mensagem eu precisava pelo menos de umas 2 horas para poder trabalhar o que o Senhor tem tocado no meu coração, mas vamos tentar resumir esse espaço, mas que você venha acreditar, que você venha olhar para Jesus, que você venha crer, eu estou passando um momento muito difícil, angustiado, mas como Gideão estava malhando trigo, ou debulhando, como na outra tradução, ele estava escondendo, porque todo ano eles subiam e levavam as novidades, mas Gideão era um escolhido do Senhor, e nesta começo de tarde, eu quero falar contigo, você é um escolhido do Senhor, Jesus te escolheu para levantar, para dar vitória, mas se coloca na posição, entra na posição que Deus quer, Deus te quer de pé, Deus está te chamando como Gideão, vai te dar vitória, mas quer que você se coloque na posição, entre em clamor, vamos adorar o Senhor, vamos nos colocar, vamos fazer como quando no dia que nós nos convertemos, como nós nos colocar na posição, vamos colocar e clamar ao Senhor, porque Jesus vai dar vitória. Há uma saída, e a saída é Jesus na sua vida. Há uma saída para você, e o Senhor vai mudar o seu cativeiro. Eles haviam sido amedrontados, humilhados, desprezados pelos inimigos. Os inimigos eram muito grandes.
Mas a mão do Senhor era com Gideão, a mão do Senhor, havia muita gente, o Senhor fez voltar, muitos covardes voltar. Não seja covarde, não volte, acredite no Senhor, que Deus tem vitória para você, em nome de Jesus. Então fica com Deus, Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família.